A ala isolada. O fim da tarde de 20 de janeiro de 1996 não trouxe o alívio do pôr do sol. Trouxe escuridão e uma das tempestades mais violentas que Varginha já viu. Raios cortavam o céu, e sob o barulho dos trovões, o som de motores a diesel pesados começou a ecoar pelas ruas. A cidade estava sendo cercada. Enquanto as famílias se protegiam da chuva, caminhões da ESA, a Escola de Sargentos das Armas, fechavam o perímetro. As três meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, ainda tremiam em casa, traumatizadas pelo que viram no muro, mas elas não sabiam que, naquele exato momento, a caçada pela criatura que elas avistaram estava começando. E não eram bombeiros despreparados dessa vez. Era a elite do Exército Brasileiro. A segunda criatura não teve a mesma sorte da primeira. Encurralada na mata, debaixo de chuva e granizo, ela foi localizada. 2 policiais militares, o cabo Marco Xerez e seu parceiro, entraram na vegetação. O que aconteceu ali dentro selaria o destino de um deles. Sem luvas, sem máscaras, sem equipamento de proteção biológica, Xerez agarrou a criatura. O ser, descrito como fraco e amedrontado, não ofereceu resistência. Mas o contato foi feito. Aquele óleo marrom, aquela pele viscosa, tocou diretamente a pele do policial. A criatura foi jogada no banco de trás da viatura e levada às pressas. Dizem que o cheiro dentro do carro era tão forte que os policiais dirigiram com a cabeça para fora da janela, lutando contra a ânsia de vômito. A viatura rasgou a cidade e parou na entrada de emergência do hospital regional. Mas aquele não era um atendimento comum. Em questão de minutos, uma ala inteira do hospital foi evacuada. Pacientes internados foram transferidos. Médicos e enfermeiros foram convocados de suas casas no meio da noite, ouvindo apenas uma ordem: venham agora e não façam perguntas. O Hospital Regional de Varginha se tornou uma fortaleza. Soldados armados com fuzis guardavam os corredores. Ninguém entrava, ninguém saía. Relatos de enfermeiras, que falaram sob anonimato anos depois, descrevem um clima de terror. Médicos foram obrigados a assinar termos de confidencialidade antes mesmo de colocar os olhos no paciente. E que paciente era aquele? Deitado em uma maca, encolhido, respirando com dificuldade. Médicos tentaram de tudo, mas a fisiologia daquele ser era incompatível com qualquer coisa conhecida na medicina terrestre. Ele não sobreviveu àquela noite. Enquanto o exército lidava com o corpo do ser desconhecido, uma tragédia humana e silenciosa começava a se desenrolar. O jovem policial Marco Xerez, um homem forte, saudável, cheio de vida, começou a sentir-se mal dias após a captura. O que parecia ser uma gripe evoluiu para uma dor insuportável nas costas. Depois, uma febre que não baixava. Ele foi internado. Os médicos estavam perplexos. O quadro de Xerez piorava a cada hora. Exames de sangue mostravam uma infecção generalizada, mas nenhuma bactéria conhecida reagia aos antibióticos. O sistema imunológico dele, de um homem atlético, simplesmente parou de funcionar. Era como se algo tivesse desligado suas defesas. Marco Xerez faleceu em 15 de fevereiro de 1996, menos de um mês após o contato. A causa oficial da morte: insuficiência respiratória e infecção generalizada. Mas a família e os pesquisadores sabem a verdade: Marco foi a primeira vítima humana do caso Varginha. Ele tocou no desconhecido, e o desconhecido o levou. Com as criaturas mortas e o caos instalado, o Brasil pediu ajuda. Ou talvez, a ajuda tenha vindo sem ser convidada. No aeroporto de Varginha, testemunhas viram a chegada de aviões que não constavam nas rotas comerciais. Um quadrimotor da Força Aérea Americana teria pousado na calada da noite. Homens de terno preto, falando inglês, foram vistos no hospital. Equipamentos estranhos, caixas metálicas revestidas de chumbo. A operação de limpeza estava em curso. Os corpos das criaturas, segundo a investigação ufológica, não ficaram em Varginha. Eles foram colocados em caminhões e levados em um comboio militar madrugada fora, com destino a Unicamp, em Campinas, onde um laboratório subterrâneo estaria preparado para receber material biológico de risco extraterrestre.
Nas semanas seguintes, Varginha tentou voltar ao normal. Mas a cidade estava marcada. As meninas foram ridicularizadas na TV, chamadas de mentirosas, loucas. A família de Xerese foi deixada sem respostas, proibida de exumar o corpo do filho. O inquérito militar oficial concluiu, de forma quase insultante, que as meninas haviam confundido o alienígena com um morador de rua conhecido como Mudinho. Uma explicação que não convenceu ninguém que viu o medo nos olhos delas. 30 anos se passaram. As fitas sumiram. Os documentos foram classificados como ultra-secretos por meio século, mas as testemunhas não esqueceram o cheiro. Não esqueceram os olhos vermelhos. E a mãe de Marco Xerese nunca esqueceu que seu filho morreu cumprindo ordens diante de algo que não existia. O caso Varginha não terminou em 1996. Ele apenas foi enterrado. Mas como dizem, nada fica enterrado para sempre. Mas essa história deixa marcas que o tempo não apaga. O que aconteceu com o Marco Xerese levanta a pergunta mais perturbadora de todas. Se uma simples bactéria ou vírus alienígena pôde derrubar um homem saudável em dias, o que mais foi trazido naquela nave? E por que o exército estava tão preparado para uma guerra biológica que ninguém sabia que existia? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a morte do Marco foi uma fatalidade médica, como diz o laudo oficial? Ou você acha que ele foi a primeira baixa de um contato interplanetário hostil? Escreva aqui nos comentários. O algoritmo tenta esconder esse tipo de discussão, mas a nossa comunidade mantém um mistério vivo. Comente sua teoria, eu leio todas. Porque a próxima fita, a parte 3, será o encerramento desta saga. E eu preciso te avisar, será a parte mais pesada. No próximo e último vídeo, nós vamos investigar os eventos bizarros no zoológico de Varginha, onde animais morreram sem explicação logo após a passagem da criatura. Vamos abrir os relatórios sobre a autópsia e, principalmente, vamos falar sobre os homens de preto. As ameaças feitas às famílias, o suborno oferecido às meninas e o pacto de silêncio que dura até hoje. O desfecho do caso Varginha não é sobre monstros. É sobre até onde o ser humano vai para esconder a verdade. Certifique-se de que você está inscrito no canal e com o sino ativado. Você não vai querer perder a última caixa desse arquivo.